faltando só 3 dias para completar 2 meses de mandato, o presidente da Argentina, Javier Milei, perdeu as condições de governar, incluindo aí os instrumentos legais, porque seu decretaço já tinha sido bloqueado na justiça. E agora vem o Congresso e bota abaixo o seu projeto ônibus, que já tinha sido desidratado de 600 para menos de 100 artigos. Agora o Milei ameaça com o plebiscito. Plebiscito e também governar através de decretos. Só que ele não tem instrumentos legais também para decretar a convocação desse plebiscito. Aqui fica demonstrado que governar um país não é para neófitos, como é o caso do Milei, um professor lá cheio de ideias malucas, que chega no governo quase que de paraquedas, mas foi eleito. Respeitamos a vontade popular, ainda que conduzida por um poder econômico e uma mídia sedenta de poder e sedenta de dinheiro, principalmente. Agora, o que acontece com o Milei, não é? Ele ameaçando ali, convocar um plebiscito. Ainda que ele tivesse condições de convocar esse plebiscito, quem é que ia votar num governo que já ontem decretava um aumento nos ônibus, né, nos coletivos, como eles chamam lá em Buenos Aires, de 257%. Isso depois, né, de a gasolina ter aumentado várias vezes. O aluguel ficou pelas tabelas. Vai votar a favor desse governo? O Milei acha que vive ainda um clima pré-eleitoral sem esse seu teste funesto como governante, não é? Aprendiz de governante. Mas vamos aos fatos. Hoje, terça-feira, quando o Congresso se preparava para votar cada um daqueles artigos da sua chamada Lei Ônibus, os negociadores do governo, porque o presidente irresponsavelmente abandonou o país e foi viajar para Israel e depois por Roma, onde visitará o Papa, esses negociadores colocaram os pés pelas mãos. E o Congresso se irritou e acabou invalidando tudo aquilo que já tinha aprovado naquelas reuniões, naquelas sessões que vararam madrugadas e até semanas. Tudo aquilo voltou para a estaca zero, ou seja, voltou para o âmbito das comissões, onde cada artigo será examinado em separado. Por isso, a razão da irritação do Milei, que agora pede, como diz aqui esse site, La Política Online. Sacado, ou seja, transtornado, Milei diz que vai convocar um plebiscito e governar por decreto. Olha aqui, ele já começa, segundo aqui esse artigo 40 da Constituição Argentina. A Constituição estabelece no seu artigo 40 que o presidente só pode convocar uma consulta popular não vinculante. O que significa não vinculante? Ou seja, que ela não produza efeitos imediatos, apenas retrate ali a vontade popular. E ainda disse o seguinte, que esse plebiscito não teria o voto obrigatório, como ocorre na Argentina e como ocorre nas eleições aqui no Brasil. Só o Congresso pode convocar uma consulta popular para converter um projeto em lei, projeto que seria ali aprovado, no entender do Milei, pela população, né? Essa população aí já quebrada de tantos aumentos. Ora, então Milei vai brigar logo com os governadores,
que aqui na realidade controlam ali grande parte dos deputados, né? Principalmente aqueles deputados chamados de dialoguistas que estavam ali tentando salvar o que restava de governo. E ele vai justamente contra esses governadores, porque a oposição, principalmente a peronista e aquela mais ousada, a kirchnerista, ela tem demonstrado unidade incrível, não é? E olha que o projeto só tinha passado pela Câmara dos Deputados. Se fosse para o Senado, a diferença ali entre oposicionistas e governistas é de 2 ou 3 senadores apenas. Bom, de qualquer maneira, a situação ali é a seguinte: o governo, sem condições de governar, não é, já começa a sentir os problemas, inclusive internacionais. O FMI ia dar lá um suporte de 4 bilhões de dólares para equilibrar mais ou menos as contas. Mas será que vai entregar esse dinheiro para o Milei nessa situação? Pode até ser que concorde, já que foi o próprio FMI, não é, que deu aquele empréstimo de 50 bilhões de dólares para o Macri se reeleger. E o Macri acabou perdendo a eleição e passando justamente a conta para o governante, que era justamente o Alberto Fernandes, que o havia derrotado na sua proposta de reeleição em 2019. Neste mesmo material aqui do canal La Nation Online no YouTube, né, esse jornalista entrevista o ministro da Justiça, o todo-poderoso Guilherme Francos. E o Guilherme Francos ali insinua que o governo vai partir para o tal do plebiscito. Aí vejamos aqui a análise desse jornalista. Volvemos passos atrás. Hubo DNU, mega DNU e depois houve... Então ele diz assim, houve um mega decreto, não é, que é uma espécie de medida provisória, o governo baixa aquela medida e já passa a vigorar aquele decreto, no caso a medida provisória. Só que esse DNU, como diz o jornalista aqui, foi bloqueado pela justiça. Uma lei ônibus. O DNU foi objetado. Ou seja, foi objetado o DNU, que eles chamam lá, que é Decreto Nacional de Urgência. Está em manos da justiça. A lei ônibus foi, neste momento, rechazada, ou em todo caso, se topou com a intransigência dos governadores. Então, a lei ônibus foi rechaçada. No caso, não foi propriamente inteiramente rechaçada, rejeitada. Ela voltou às comissões, não é? E o governo vai ser obrigado agora a retomar todo aquele difícil caminho de negociação, não é, que a gente viu aí, que consumiu semanas. Com que instrumento pode governar o presidente? Olha aí ele pergunta, com que instrumentos pode governar o presidente? Ele pergunta ao ministro da Justiça. Para chegar à meta e ao compromisso com os argentinos, que foi, por exemplo, baixar a inflação. Para cumprir aqueles compromissos, né, principalmente de baixar a inflação. Ora, baixar a inflação. Ele está 2 meses no governo, quase 2 meses, e a inflação continua subindo desvairadamente. Achicar o gasto público. De hecho, el presidente lo está haciendo, ¿no? El gasto público ha bajado, la inflación está en un curso también O ministro aqui diz que a inflação está baixando, ora, baixando como se houve um aumento de 257% só no transporte coletivo. Disminución, de manera que el presidente tiene instrumentos, el DNU no es que esté suspendido, el DNU está vigente, salvo en algunos. Então ele diz que o tal do decretaço está vigente, ainda ninguém sabe como, porque bloqueado pela justiça. Aspectos, sí. Pero el DNU sigue vigente. Con lo cual, el presidente, si no puede gobernar con todos los instrumentos legales... Então, vem aí a ameaça. Se o presidente não pode governar com todos aqueles instrumentos legais... Las delegaciones utilizarán todos los medios que pueda para seguir gobernando. Então, ele vai utilizar de todos os meios possíveis para
continuar governando. Y lo va a seguir haciendo, Sí. digamos. Si no se entiende que el presidente tiene la vocación por transformar la realidad, se equivocan, lo va a seguir haciendo. Y si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer. Então ele diz assim, e se tiver que convocar uma consulta popular, ou seja, um plebiscito, También. Epa, vai fazer também. Aí o jornalista até que se surpreende, diz, epa, ¿cómo? Ya lo dijo el presidente, ¿no? Lo dijo en la campaña electoral. Si então já tinha dito o presidente na campanha eleitoral. tengo que recurrir a hacer consultas populares, lo voy a hacer. Se tiver que fazer consulta popular, eu vou fazê-la.